Oi, pessoal, boa noite, saúde, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Eu já vou compartilhar minha tela para a gente começar a aula. Pronto. Primeiro eu vou me apresentar. Então, Lorenzo Tomé, se quiserem me contactar, mandar um direct, reclamar da aula, falar que foi ruim, que foi boa, é só me achar aqui no @Lorenzo Tomé. Estou no Insta é mais rápido, mas também tem no LinkedIn, quiser me marcar lá, pode falar. Preciso do feedback de vocês, viu? Sempre falo isso no podcast, que é muito importante. Então, eu sou médico radiologista, formei na UFMG e cursei uma carreira de negócios em paralelo na Dom Cabral, na São Camilo e mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o CEO do Saúde Digital Ecossistema e atualmente eu sou mentor de Health Tech na ACE Startup. A ACE é hoje talvez um dos maiores hubs, uma das maiores aceleradoras e incubadoras de startup do país. O pessoal faz um trabalho muito sério e eu tenho o privilégio de estar lá com eles assessorando o pessoal, as empresas de saúde. O que eu quero contar um pouquinho aqui é como que eu cheguei à saúde digital. Como que eu acrescentei essa nova camada de conhecimento na minha formação. E aí eu preciso contar para vocês um pouco dessa trajetória aqui. Então, eu formei em medicina. Aí, logo quando eu formei, no sexto ano já, eu entrei em auditoria. Comecei a cursar auditoria em sistemas de saúde. Formei em auditoria, comecei a fazer um PSF no interior, 6 meses, mas aí eu passei na residência, fui para a residência médica. Em seguida, entrei na residência médica. Em paralelo à residência médica, eu junto com esse fellowship aqui, eu comecei a fazer um MBA em gestão de negócios na Dom Cabral. Então, foi o residência médica, o fellow, o MBA, que está aqui, não está aparecendo na tela. Depois eu vim para o fellowship. Aí o fellow foi em São Paulo, no HCOR, num dos centros referências em radiologia do músculo esquelético, do Abdala Scaf. Eu fiquei lá 2 anos, comecei a trabalhar, formei, casei. E quando eu estava trabalhando em São Paulo, uma vida muito corrida, não conseguia nem ver minha esposa, que estava recém-casada. Tive uma proposta para ir para o interior, Votuporanga, lá no noroeste paulista, perto de São José do Rio Preto. E a proposta foi assim, excelente e é uma coisa assim, irrecusável, porque eu ia ganhar o mesmo tanto que eu ganhava em São Paulo, que é uma das cidades que mais pagava na minha época, eu acredito que ainda seja isso. Ia ganhar esse mesmo valor morando numa cidade para trabalhar 30% menos em termos de carga horária. E lá eu acordava, tomava um café, comia uma fruta, uma pitaia, aí depois eu ia para o trabalho, eu tinha mais ou menos umas 2h30 de almoço, aí eu saía, ia para a academia, depois eu chegava, almoçava, tirava um cochilo, depois que eu voltava para o hospital para trabalhar. Então, assim, uma vida muito tranquila, uma vida muito legal, uma cidade maravilhosa, pessoa e muito desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, no hospital que eu trabalhava tinha PET-CT, PET scan e Rio Preto, que é a cidade próxima lá, que é um polo, não tinha na época. Chegou primeiro o PET-CT em Votuporanga, que depois que foi chegar em Rio Preto. Então, a cidade, assim, um ponto fora da curva em termos de desenvolvimento e uma qualidade de vida excelente, né? Só que aí me veio essa frase aqui e eu fiquei pensando nisso. Você não deveria se preocupar se um robô vai roubar o seu trabalho. Fique preocupado se é você que está trabalhando como um robô. Apesar de ter uma qualidade de vida muito interessante e viver uma vida muito confortável, eu vi que aquilo ali era mais do mesmo. Eu não conseguia fazer nada diferente. Tudo que eu tentava não dava certo, eu não tinha
espaço, e aquilo ali foi me incomodando, né? Eu falei, poxa, mas o mundo está explodindo lá fora, né? As tecnologias estão avançando muito rapidamente. Como é que eu vou fazer para eu me conectar com esse mundo? Como é que eu vou entender? Porque eu estou aqui mais ou menos, estou trabalhando igual um robô. Eu ganho bem, eu tenho uma qualidade de vida muito boa, a cidade boa, mas como é que vai ficar o meu futuro? Sou jovem, tá? Tenho família, né? Isso veio, essa frase do Valmont, vem muito na minha cabeça, assim, porque eu senti essa dor, né? Então, eu comecei a falar assim, não, tem que buscar alguma coisa, eu tenho que reinventar a minha carreira. E a maneira que eu achei de fazer isso foi o mestrado. Então, eu passei no mestrado, lá na Fundação Getúlio Vargas, e depois eu mudei para Campinas. Campinas porque é a cidade da minha esposa. Ao invés de voltar para São Paulo, eu voltei para Campinas. E durante o mestrado, aí bateu a dor, que eu falo assim, a indecisão. E agora? O que eu vou fazer? Porque o que eu fiz? Eu tirei... para você se reinventar, para você mudar de vida, não dá para você continuar fazendo do mesmo jeito, né? Então, se você não tira um espaço, um tempo para se dedicar, para você repensar a sua carreira, repensar a sua vida, é difícil você fazer isso tudo em movimento. Então, eu tirei 30% do meu tempo, fechei as minhas agendas para saber o que eu ia fazer. Só que eu calculei mal isso, porque retirando 30%, mudando para uma cidade com a qualidade de vida mais cara, com custo de vida mais caro e pagando o mestrado, que era mais de R$3.000, o meu rendimento foi lá embaixo, né? E aí veio assim um baque, veio um desespero, assim, poxa, aonde que eu fui amarrar minha égua? Por que eu não fiquei lá em Votuporanga, ganhava bem, dormia depois do almoço? E aí foi aquele negócio, né? E agora, o que eu vou fazer? Mas aí, outra frase que me acompanhava, eu sempre tive essa frase escrita assim no meu mural, assim, e é do Steve Jobs. Você não pode conectar os pontos olhando para a frente. Você só pode conectar os pontos olhando para trás. Assim, você precisa acreditar que os pontos irão se conectar de alguma maneira no futuro. E por que essa frase eu sempre caminhei comigo? Porque se vocês prestaram atenção quando eu estava mostrando aqueles slides, eu sempre tive uma carreira em paralelo, uma carreira da medicina e uma carreira de negócios, uma carreira de business, assim, uma carreira de gestão, de empreendedorismo. Só que eu nunca entendia o que eu ia fazer com aquilo, né? Que diferença aquilo ia fazer na minha vida. Como aquilo poderia me deixar eu não virar um robô. Mas eu acreditava que esses pontos iam se conectar. E foi no mestrado que esses pontos se conectaram. Porque quando eu comecei, eu tirei esses períodos, eu fechei minha agenda e eu me dediquei, eu mergulhei mesmo a estudar, sabe? Foram muitos livros, muitos artigos para entender de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. E quando eu fui estudando e vendo a lógica das coisas, eu fui entendendo que aquele era o meu caminho, que eu precisava me conectar com esse propósito e assim as coisas fariam sentido. Então eu levei o meu mestrado, assim, eu me dediquei muito no meu mestrado, tanto é que aqui está a minha ficha de avaliação. Eu tive 3 avaliadores que são referências hoje: o Marcelo Aidar, o Fernando Alberto, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Fleury. Esse é um professor que é de uma faculdade que eu não estou me recordando agora, é bem referência assim, no tema empreendedorismo. Depois eu lembro o nome dele. Então, isso aqui para mim foi uma vitória. Assim, eu entendi que aquele esforço que eu tive traduziu numa tese de mestrado que, muito mais que a teoria, eu usei a prática, eu aproveitei a prática. Por que eu aproveitei a prática? Porque enquanto eu estava estudando,
e não depois do meu estudo, eu criei o Saúde Digital Ecossistema. E foi exatamente durante, né? A gente sempre fala assim que as startups, elas, o que caracteriza uma startup, além do negócio escalável, que pode crescer, que a receita cresce enquanto a despesa cresce linear, a receita cresce exponencial. Uma das características mais marcantes para mim da startup é que ela tem um modelo, que ela está sempre no searching o modelo de negócio, ela está sempre procurando o seu modelo de negócio. Então, eu comecei no meu mestrado mesmo, que eu conectei os pontos e vi que o meu propósito era entender de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. Eu criei o Saúde Digital e as coisas foram acontecendo durante o meu mestrado. Tanto é que a minha dissertação de mestrado foi um produto do Saúde Digital e que eu fui aprovado com distinção. Então, isso me trouxe como se eu tivesse entendido, a ficha caiu, falou assim, não, esse é o meu caminho, né? E aí, contar para vocês rapidamente, vocês estão chegando agora, quem já acompanha o podcast conhece, né, o Saúde Digital, mas você que está me acompanhando hoje pela primeira vez, o que a gente faz, né? A gente leva a transformação digital para pessoas e para empresas através de conteúdo, através de educação. Então, nós temos um podcast no Spotify. Vocês podem digitar aí Saúde Digital no Spotify, vocês vão achar o podcast. Tem um canal no YouTube. Temos os Meetups Health 4.0, que acontece no Cubo há 24 meses. Tem 2 anos que todo mês a gente está lá no Cubo, discutindo inovação, tecnologia aplicada à saúde, sem PowerPoint, só com bate-papo, só com talk show. E já tem 2 anos que a gente faz isso. Tenho dado palestras espalhados aí no Brasil, principalmente em congressos médicos, para falar com médicos, para falar com profissionais de saúde. Nós fazemos workshops dentro de empresas, também workshops no Cubo, para a gente passar esse conteúdo de saúde digital para as pessoas e para as empresas. E também, eu já falei, eu sou mentor de Health Tech lá na ACE. Esse aqui são a Fernanda e o Márcio, de uma startup que é a Mais In. Então, houve uma conexão com o que eu me planejei para ser, mas isso não é fácil, isso vem aos poucos, isso vem com trabalho e saindo de uma zona de conforto, né? Eu tive que sair da minha zona de conforto para eu chegar a essa conclusão do que eu queria, como eu queria empreender, né? Temos também o Saúde Digital On Demand, que é um canal em vídeo por assinatura, né? E a gente faz também meetups online. Então, isso é o Saúde Digital para levar a transformação digital. O nosso site é esse, se vocês quiserem conhecer mais, para quem não conhece. Mas, se você me perguntar o que ficou disso tudo, dessa sua trajetória até chegar ao Saúde Digital, eu vou te falar que é essa mudança de mentalidade. Tem aquela frase que fala assim, o médico trabalha muito, ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu acho que é mais do que isso. O médico que trabalha muito, ele não para pensar na vida dele. E aí, ele não tem tempo de fazer essa conexão com o propósito. Ele só consegue fazer essa conexão, pensar na vida dele, se ele tirar um fôlego, se ele tirar a cabeça para fora da operação, né? Então, a gente vive hoje uma mudança de mentalidade, né? Do show me the money para o show me the meaning. E eu vivi isso na pele, assim. Eu passei o sufoco de fechar a agenda, de pagar um mestrado, de mudar para uma cidade com maior qualidade de vida, mas eu me reconectei com o meu propósito. Eu entendi, aqueles pontos se conectaram, aqueles pontos fizeram sentido. E isso traz um vigor, um brilho nos olhos que parece que ninguém te segura. Assim. Você vai querer, você vai em frente, você não está olhando para o lado, você está olhando para trás, você vai olhar para frente. E agora a gente vai entrar porque que eu podia ter empreendido eu podia ter aberto uma clínica de radiologia, eu poderia ter feito um ultrassom, mas por que o grande lance é o digital? Por que a gente deve buscar essa fluência digital? Eu vou te dar os argumentos assim muito que eu estudei lá no meu mestrado, dos livros que eu li, dos podcasts que eu escutei, e
Hoje a gente sabe que a gente vive numa economia exponencial. Por que é uma economia exponencial? Porque o Moore, que foi um dos fundadores da Intel, lá no final da década de 70, ele postulou o seguinte: a capacidade computacional vai dobrar a cada 18 meses e o preço de aquisição dessa capacidade computacional ela vai reduzir pela metade no mesmo período de tempo. Então, os processadores ficarão mais rápidos e mais inteligentes a cada 18 meses e o preço para comprar esse computador vai reduzir pela metade nesse mesmo período. Se você parar para pensar, lembrar lá da matemática, isso descreve uma equação exponencial. Isso é uma equação exponencial que ela, quanto mais passa o tempo, mais rápido fica. E aí algumas características é que algumas cidades brasileiras, a internet chega primeiro do que a rede de esgoto, né? O ritmo é muito acelerado. E qual que é a consequência para a gente? A gente precisa mudar constantemente. Essa reinvenção que eu passei na minha mentalidade, na minha forma de trabalhar, de sair um pouco da operação e focar um pouco nas tendências, é uma realidade que você que está me ouvindo, que você que está acompanhando, seja você um empreendedor, um médico profissional autônomo, ou seja você que trabalha numa grande empresa, todos nós teremos que passar por isso, porque as mudanças são muito constantes. Então, se a gente tem uma atividade que é estável hoje, pode vir alguém e abalar essa estrutura. Pode vir uma startup, pode vir uma nova tecnologia. Olha para vocês verem os dados de conectividade da população. A previsão é que em 2022 essa conectividade seja a 100%, atinja 100% de conectividade das pessoas. Aí você fala assim, não, mas tem lá a África, os pobres, como é que eles vão ter internet? Eles vão ter internet porque vai ter Google, vai ter Amazon, vai ter Apple, que vai ter dirigível, que vai ter roteador e que vai jogar a internet para esse pessoal, porque o negócio dessas empresas funciona a partir do digital. Então, como que eu não vou entrar nesse mundo, né? Como que eu não vou fazer parte desse mundo? Olha essa situação aqui. População ao redor do mundo, 56% de urbanização. Portadores de celulares, 67% de celular que os habitantes do mundo têm. Usuários de internet, 57% das pessoas usam internet no seu dia a dia. Usuários em mídias sociais, 45% das pessoas usam mídia social. Isso a gente está falando de mundo. 42% das pessoas usam as mídias sociais pelo celular. Olha esse gráfico aqui, que incrível. E a diferença entre 2018 e 2019. O que acontece em um minuto na internet? Eu marquei duas questões, 2 pontos aqui, que é o seguinte. Olha, de 2018 para 2019, reparam a Netflix, ela quase triplicou, em um ano, quase triplicou o número de horas assistidas. De 266 foi para 694. Olha o Insta. Ele passa de 164 mil scrolling, né? Aquele scrolling lá no feed, para 347 mil. É quase 3 vezes mais em um ano. Isso mostra, pessoal, uma tendência as pessoas, o comportamento das pessoas está indo para o digital. É como se a gente pensasse assim, eu sou do interior, eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, Piuí, lá em Minas Gerais. Então, qual que era o point da cidade? Se você quiser saber o que estava acontecendo, na minha época, na década de 90, eu ia para a praça da cidade, a Praça da Matriz. Lá estava o clube, lá estava a igreja, lá eram as festas, era o comício do prefeito. Então, tudo acontecia na praça da cidade, numa cidade de 30 mil habitantes. Você pode aplicar isso para o seu contexto aí. Se você é da minha geração, na década de 90, você sabe onde aconteciam as coisas. Com certeza não era no computador, com certeza não era na internet. Hoje as coisas acontecem na internet. As pessoas migraram de um local físico para um local online. Então, por exemplo, se você não está no Instagram, você está perdendo uma oportunidade de saber para onde que a humanidade está caminhando. Porque é a mesma coisa, se eu fosse lá em Piuí e não fosse para a Praça da Matriz,
muito provavelmente eu seria tipo, eu seria um alienado, eu não sabia o que estava acontecendo, eu ia ficar num silo dentro da minha casa. Então, se hoje você não está no Instagram, muito provavelmente você tem dificuldade de acessar as coisas que estão acontecendo no mundo. Porque lá passa um filme. Ali no Stories e no feed, na horizontal e na vertical, ali está passando um filme da sociedade, né? Então, ali foi o tempo que ali a gente compartilhava foto, a gente compartilhava imagem. Hoje, ali tem muito conhecimento. Aí você vai falar assim, mas você tá maluco, tem muita gente falando bobagem. É claro que tem muita gente falando bobagem. Mas pensa há 10 anos, há 15 anos, você chegava em casa, você ia ligar o Jornal Nacional. Quem falou que aquela mídia que você escutava era imparcial? Você também tinha que fazer um trabalho de depuração daquela mídia. Por mais tradicional que ela fosse, quem falou que a Globo era a dona da verdade? Hoje todo mundo sabe que não é. Então, assim, no Instagram tem muita porcaria mesmo, tem muita gente falando bobagem, mas tem muita gente falando coisa boa. Então, eu tenho que fazer essa depuração, eu tenho que estar ali entendendo o que está acontecendo. Essa é uma tradução do mundo digital. E se a gente pegar as startups de empresas de sucesso, né, que tiveram tração, que venderam, como Airbnb, como Uber, como Waze, o que essas empresas têm em comum? Você já parou para pensar? Pessoal, o que essas empresas têm em comum é que elas colocam o cliente no centro. Porque se uma tecnologia digital não colocar o cliente no centro, não trouxer o poder para a mão do cliente, ela não prospera, ela não vinga. Então, por que o Uber foi um sucesso? Porque era muito difícil pegar um táxi, o atrito para pegar um táxi era muito difícil. Hoje, a locomoção está muito mais fácil, menos atrito, que o Uber disponibilizou essa plataforma. Gente, vocês lembram eu usei isso, aqueles da Garmin lá, que você colocava no GPS, né, que você colocava, aquilo era um sufoco, porque você tinha que ficar atualizando, tinha gente que vendia atualização, e eu nunca fui muito de atualizar, e você não sabia, você errava o caminho. Agora o Waze, além dele atualizar em tempo real, ele te informa o tráfego, qual que é a distância para você chegar, tal, quanto tempo você vai gastar. Então, assim, sempre você está no centro, né? Airbnb, uma tecnologia que propiciou pessoas a experimentar, a terem experiências durante hospedagens que antes não era possível num hotel. Ou você ficava num hotel chique ou você ficava num albergue. Agora você pode participar de um contexto da família, você pode participar daquela cultura, você pode ir lá para a Índia e viver e entender mais ou menos, ter a experiência de como que uma família indiana vive no seu dia a dia, né? Naquele ambiente. Então, colocando o cliente no centro, né? E aí, Lorena, que hora você vai falar de saúde? Agora, chegou na saúde. É o seguinte, faz esse raciocínio aqui comigo, pra você ver. Se concordarmos que o nosso negócio é cuidar de pacientes. Então, eu entendi que lá, porque eu vivo na economia exponencial, eu não posso me restringir a um momento em que eu faço só radiologia. Eu sou médico radiologista. Então, se eu me ater a apenas dar laudo de radiologia, muito provavelmente eu estou ameaçado. A minha competitividade está ameaçada. Eu não sei quando, mas se eu me ater a fazer uma atividade que o robô faz melhor do que eu, e cada vez, de acordo com a economia exponencial, fará melhor do que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o tempo, mas que essa linha vai me alcançar, vai. Né? Vocês lembram do jogador de xadrez lá? Ganhava da máquina, de repente a máquina ganhou. Hoje nem se fala nisso. Nenhum humano é capaz de desafiar uma máquina a jogar xadrez. Né? É mais ou menos isso. Então, o meu negócio, pessoal, é cuidar do paciente. Eu tenho que aumentar minhas camadas de conhecimento. Não dá para eu ficar só no meu livro. Não dá para eu ficar só no livro de joelho. Eu fiz músculo esquelético. Não dá para eu ser o melhor radiologista que entende de lesão do menisco. Eu preciso acrescentar novas camadas de conhecimento se eu quiser entregar um valor diferente. Beleza, ponto número 1. E o segundo, se eu concordar a partir da experiência do
do Waze, que eu citei, do Uber, do Airbnb, que as tecnologias digitais colocam o paciente no centro, eu concluo que a tecnologia, ela potencializa o setor de saúde. A tecnologia, ela é capaz de potencializar a medicina. Porque se eu tenho que cuidar do meu paciente, e se existe uma coisa que ela traz mais eficiência e eficácia para os processos, e ela é capaz de potencializar as pessoas, eu concluo que a tecnologia potencializa a saúde. Então, a lógica é a inversa. Eu tenho a oportunidade de ser potencializado pela tecnologia e agregar um valor diferente para o meu paciente. Se essa lógica está na minha cabeça, se eu tenho essa fluência na minha cabeça e sei lidar com essas ferramentas, uma máquina ela nunca vai me substituir. Porque eu sempre vou aproveitar dessa máquina, eu sempre vou aproveitar desse algoritmo, dessa inteligência, dessa capacidade computacional, né? Aí você me fala, mas como é que eu posso acrescentar isso no meu dia a dia? Vamos supor que eu tenho um consultório, o que eu preciso fazer? Ou se não, eu não tenho consultório, eu não sou médico, mas eu trabalho numa grande empresa. Basicamente, são esses três chavinhas aqui, ó. Como que o meu consultório pode ser um consultório 4.0? Como que a minha empresa, como eu posso ser um intraempreendedor? Como eu posso levar projetos diferentes dentro da minha empresa? Como que eu posso, dentro da clínica que eu trabalho, me adequar a essa mentalidade 4.0? A primeira coisa, eu preciso entender o que é marketing. Marketing, resumindo, é tudo aquilo que reduz o seu esforço de venda. Então, tudo aquilo que reduz o seu esforço para alcançar o seu paciente. Tudo aquilo que reduz o seu esforço para alcançar o seu cliente. E a gente vive numa era agora que não adianta mais eu falar assim, consulte comigo. Eu sou formado na USP. Eu tenho mestrado em Londres e eu tenho pós-doc na Suíça. Venha consultar comigo. Isso não cola mais. Ninguém, porque é só pensar para você. Você compra alguma coisa de alguma empresa que faz uma propaganda para você e só fala assim, compra esse produto que ele é bom? Não. Você compra, você adquire. A jornada do consumidor, ela passa por um relacionamento com a marca, por uma entrega de valor da marca. A marca ela tem que te acrescentar algo. Ela tem que te entregar algo para você olhar para ela e falar assim, eu confio nessa marca, eu vou nessa marca. Então, nós médicos, nós que trabalhamos no setor de saúde, o primeiro conceito de fluência digital é esse. Eu tenho que me adequar a esse marketing 4.0. E como que eu vou fazer isso? Não tem outra saída. É entregar conteúdo. É dividir o seu conhecimento, o conhecimento que você tem, com as pessoas, para que as pessoas possam ter um relacionamento com você. As pessoas possam querer escutar você. Que ela possa querer marcar uma consulta com você. Para que as outras empresas te vejam. Aí você fala, mas eu sou intraempreendedor e tal. Você deveria estar produzindo conteúdo no LinkedIn, no Instagram, mostrando o que você faz no seu dia a dia. Sabe para quê? Para você ser uma pessoa que o mercado te reconhece como uma pessoa atuante, como uma pessoa que entendeu essa mentalidade. Porque no momento que você faz isso, e você pode falar bem da sua empresa. Olha que coisa legal. Você vai falar bem da sua empresa. Então, você vai ganhar uma autoridade dentro da sua empresa, porque você está falando como as coisas acontecem dentro da sua empresa, e o mercado vai te reconhecer como uma pessoa antenada, que está por dentro, que sabe, que tem autoridade no que faz, né? Aí eu gosto muito, se você é médico e tem consultório, a dica melhor é a seguinte, quanto mais banal, quanto mais simples for a dúvida do seu paciente, melhor é o conteúdo. Sabe a dica que eu dou? Você vai pegar o seu WhatsApp na hora que você estiver atendendo. Acabou de atender o paciente falou assim, doutor, deixa eu te perguntar, tomar água gelada inflama a garganta? Aí você dá a sua explicação lá, libera o paciente e vai atender o outro, né? Aí você vai pegar o seu WhatsApp, criar um grupo
com a sua esposa, com o seu melhor amigo, depois você vai eliminar essa pessoa do seu grupo, vai ficar só você nesse grupo. Você vai gravar um áudio, você vai falar assim, eu acabei de atender um paciente que perguntou se tomar água gelada dá dor de garganta. E eu respondi isso e isso. Aí você armazena. Na hora que você tiver um tempo, você vai lá e produz um conteúdo disso. Põe uma fotinha bonita e coloca isso, principalmente no Instagram. Ah, não, eu estou sem tempo. Pega esse conteúdo e manda para alguém da sua confiança editar e redigir ele para você. Você tem que estar na frente, você tem que estar liderando esse processo de conteúdo. Você não pode terceirizar o seu conteúdo. Você não pode passar isso para uma agência, porque eles vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, grava um áudio. Se você está dentro de uma empresa aí e acabou de ver que aquilo ali é banal para você, mas a pessoa que está de fora, ela gostaria de saber. Quer que eu te dê um exemplo? Eu fui sábado, eu atendi um paciente de ultrassom e ele me falou que trabalhava que ele era flautista e era de uma orquestra. Lá em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. E, tipo assim, um trem fantástico. Um negócio do outro mundo, assim. Como que tem uma orquestra daquela numa cidade do interior? E aí, cara, eu encontrei com ele lá, tá? Eu troquei Instagram com ele. Eu falei assim, cara, você precisava fazer um conteúdinho, assim, explicar os mecanismos da orquestra, como que funciona uma orquestra sinfônica. Eu ia te seguir, porque eu sou apaixonado com isso, mas eu não entendo como é que funciona. E eu não vou parar para ir lá e estudar, eu não tenho esse tempo. Então, é isso, pessoal. Por mais banal que você acha que o que você está fazendo, existe pessoas curiosas que querem saber o que você faz. Isso vai te dar uma autoridade. Então, Marketing 4.0, geração de autoridade. Seja você um empreendedor, seja você um médico para atingir o seu paciente. A segunda, excelência. Esse tema aqui, nós médicos, quando vem e fala assim, excelência, a gente pensa assim, nó, eu tenho que estar up to date com o artigo da JAMA. Eu tenho que saber o livro inteiro da Osborne. Isso é errado? Não, isso é verdade. Isso é ótimo, isso é verdade. Você tem que estar up to date com todos esses artigos. Mas sabe de uma coisa? Você não vai ser excelente na sua etapa de vida, na sua jornada enquanto profissional, se você não acrescentar novas camadas, se você não usar tecnologia para entregar mais valor para o seu cliente. Por exemplo, eu sou um médico formado aqui na Unicamp e tenho PhD. Aí o paciente vai lá consultar comigo. Ele demora 1 hora para consultar comigo. Para marcar a consulta, ele tem que ligar para uma secretária e a secretária deixa ele esperando com aquelas musiquinhas que ninguém aguenta. Chega lá, eu estou anotando num papel, numa ficha de carbono, assim, e eu dou a receita com aquela letra que ninguém entende, bato um carimbo. O que adianta a minha excelência técnica se eu não estou falando com o meu cliente, se eu não estou conversando com ele? Ele não quer isso. Ele precisa da excelência técnica, mas você precisa dar para ele novas características que colocam ele no centro, senão ele vai mudar para outro. Inclusive, ele vai para um que não tem o diploma que você tem. Né? A gente precisa entender isso, que excelência é algo a mais, é enxergar além do estetoscópio. Não dá para eu me ater só ao estetoscópio. Até porque esse conhecimento que está nos livros, o paciente consegue acessar ele em 5 minutos no Google. Tá certo que ele não tem o seu diferencial de diagnóstico e tal, mas o que eu vou dar mais para ele? Um consultório excelente, uma empresa excelente, um profissional excelente, é aquele que tem influência com as novas tecnologias, é aquele que sabe interpretar o que está acontecendo e entrega o que o cliente dele deseja. Terceiro pilar, experiência. O que é isso? Precisamos oferecer para os nossos clientes, para os nossos pacientes, experiências. Isso mesmo que você está pensando. Ele tem que ir lá no seu consultório, ele tem que falar assim, nó, que legal. O maior case de experiência é a Disney, né? A Disney, ela tem estratégias para marcar o clímax durante a jornada do cliente dela. Cada passo que o cliente dela dá
ela marca com alguma coisa. Por exemplo, você está descendo a montanha-russa. No clímax da montanha-russa, ela te tira uma foto. E na hora que você desceu, ela já te entrega aquela foto. Aquela experiência é marcante. Quem não vai comprar aquela foto? A gente precisa... Tem um livro que é Como seria se o Walt Disney administrasse um hospital. Eu não sei se o título é esse, depois eu posso passar para vocês. Mas como seria o meu hospital se fosse administrado pelo Walt Disney? Algo nesse sentido. Que fala isso, fala assim, como que eu posso trazer essa experiência para o meu paciente? Conversei esses dias, semana passada, com um cirurgião plástico, estava lá em Florianópolis, na CAT, que é um hub de inovação lá de Florianópolis. O cara me contou assim, não, hoje eu dedico 30% do meu tempo só para pensar em experiência, e eu não tenho remuneração com isso. Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, não, o paciente chega, eu anoto, faço tudo, tiro uma ficha bem completa, pergunto quem é o marido dele, o marido dela, o nome dos filhos e entendo da vida dela. Aí depois ela vai para a cirurgia, né? Geralmente opera a mama, faz uma abdominoplastia. Aí depois de 45 dias é a fase que a mulher que opera, ela começa a ser elogiada pelas amigas, porque já tirou o inchaço, o edema, e começa a fazer diferença, as pessoas começam a elogiar. Quando dá essa fase, ele manda para a casa da paciente uma caixinha, igual aquela do iPhone, que você tem aquela experiência de abrir a caixinha. E no que ele faz isso, ele tem lá dentro um QR Code. Na hora que a paciente lê esse QR Code com o celular dela, tem um vídeo dele falando com ela, para ela, falando assim, nossa, que bom, agora você está bem, o pior já passou. Mas você lembra daquela fase que foi difícil, daquela queixa sua? Mas o seu marido nos ajudou muito, porque ele te apoiou, ele estava do seu lado. E a sua filha mais nova te dava apoio, falou que você ia ficar como uma boneca. Então, assim, ele anotou tudo. A paciente, ele falou assim, elas vibram. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho jeito de eu fazer isso, eu atendo no SUS, eu atendo no plano de saúde. O que eu estou querendo passar para você aqui é a mentalidade. Qual caminho eu estou seguindo? Eu estou seguindo esse caminho? Eu estou oferecendo para o meu cliente, dentro da minha empresa, experiência ou não? Ou eu estou trocando moeda? Ou eu estou no show me the money? Sabe? Eu acho que essa é a questão. Como que a gente faz isso? Aí, pessoal, eu estou aqui para te avisar, contar para você com muita alegria o que o Saúde Digital está oferecendo para você. A gente sabe que é uma dificuldade enorme porque a gente não tem tempo necessário para a gente adquirir esse conhecimento. Eu, por exemplo, foi com muito custo. Foram vários livros, eu bloqueei a minha agenda, eu passei a perrengue financeiro. E eu agora estou compilando tudo num curso online, direto ao ponto, para tratar de alguns desses temas aqui, empreendedorismo, inovação, marketing digital, como lidar com o Instagram, com o LinkedIn, telemedicina, como que eu posso fazer a diferença quando a telemedicina chegar, que eu acho que muito breve a telemedicina chega. Eu vou fazer um estudo de casos, eu vou te dar um framework de avaliação de startups e vou estudar 5 health techs. Quais são os prós, os contras, os desafios, como eu posso avaliar uma health tech para eu aprender a olhar para um negócio de outro e ver se aquilo tem sucesso, se aquilo tem perspectiva boa ou não, se eu posso investir numa startup. Às vezes eu não quero empreender, às vezes eu quero ser um investidor anjo. Com os juros baixos do jeito que está, vai ser o investimento em venture capital, em negócios de impacto, tende a aumentar bastante. Inteligência artificial, como que eu posso aproveitar para ser potencializado pela inteligência artificial? A metodologia do Canvas, que é o que antigamente a gente chamava de plano de negócio. Hoje, para você construir um negócio, você tem que fazer um Canvas. Transformação ágil, que eu acho que é o assunto principal, primordial do momento. Como que eu vou... transformação ágil é a maneira, é o framework
para você construir produtos e soluções digitais. Quando você vai construir um software, um aplicativo, aí você fala assim, mas eu nunca vou fazer isso. Não, eu sei, você não vai, eu provavelmente também nunca vou programar. Só que essa mentalidade da transformação ágil, ela vai permear todas as profissões. Por quê? Porque cada vez mais as soluções dos nossos problemas serão digitais. Então, a forma com que eu vou resolver o problema do meu paciente, do meu cliente, cada vez mais será digital. E aí esse framework ele vai dominar essa estratégia de como eu posso entregar mais valor para o meu paciente, para o meu cliente. Além de outros temas que eu vou passar para você. Nesse curso, pessoal, o importante é você ter uma mentalidade. Assim, não é para você correr atrás do prejuízo. Eu não quero que você entre com essa mentalidade. Nossa, tá difícil, eu vou correr atrás do prejuízo, eu tô atrasado. Não é isso. Você não está atrasado, pelo contrário, você que está nessa aula aqui, você é um early adopter. Porque você viu um tema lá, fluência digital na saúde, você poxa, o que é isso? Você é um early, porque a maioria das pessoas não estão se preocupando com isso. A maioria das pessoas não perceberam qual que é a necessidade de você ter fluência digital, qual que é a necessidade de você integrar acrescentar essas novas camadas de conhecimento. O que eu quero te mostrar é um oceano azul. O que eu quero te apresentar nesse curso é que vai se abrir um mar de oportunidades, seja você um médico, seja você um empreendedor, seja você um intraempreendedor. Porque o digital, pessoal, o que ele faz é isso. Ele te abre um leque, um mar de oportunidades. E nunca foi uma hora tão boa para você entrar nessa onda. Por quê? Porque você está sendo um early adopter, você está sendo um inovador. Poucas pessoas no setor de saúde já se atentaram da necessidade da gente ter essa fluência, sabe? Então, essa se você acha que é correr atrás, não. É assim, como eu vou aproveitar, potencializar a minha carreira com as estratégias digitais. E aí, terminando, estou no penúltimo slide, eu queria te falar que, assim, não é que vai mudar, o mundo já mudou, a saúde já mudou. Se você escutar meus podcasts lá, escuta os giros SDs que eu gravo com startups, vai lá no Spotify, põe saúde digital, escuta os giros, giro SD no Einstein, no RIS, vejam o que as empresas brasileiras, de empreendedores brasileiros, estão já fazendo, pessoal. Assim, é incrível, o negócio já mudou. E a frase que eu quero deixar para você é: o custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Isso é um convite ao teste, é um convite ao erro. Nesse mundo de incertezas, de constantes mudanças, mais vale aquele que arrisca, tenta e erra do que aquele que fica parado. Porque o custo de não fazer nada é muito maior. Aquele que arrisca, erra, sabe o que ele colheu nessa trajetória? Aprendizado. Que ele vai usar no próximo risco dele. Que ele vai usar na próxima empreitada dele. Então, resumindo, essa latinha aqui da água tônica. Lá em casa a gente gosta muito de água tônica. O meu filho de 3 anos ama água tônica. E um belo dia, eu tô lá, isso sempre fez parte ali da nossa mesa, eu tô lá e eu vejo essa frasezinha aqui em cima, ó, o amargo transforma. Aquilo me passou um filme na cabeça, assim, eu falei assim, meu Deus, é isso. Para você ser inovador, para você explorar esse oceano azul, para você ser um fluente digital na saúde, não tem como continuar do jeito que você está. Não tem como você não sair da sua zona de conforto. Não tem como você se aprofundar nessa teoria. E aí você tem 2 maneiras. Você pode fazer o que eu fiz. Você pode ir lá ler os livros, escutar podcast, tirar horários e você vai adquirir essa fluência. Mas você pode também dar uma resumida. Você pode pegar toda essa minha experiência, essa minha bagagem e que eu estou te entregando no seu smartphone, no seu laptop, e adquirir essa fluência. Só que é com amargor. Não pense que vai ser fácil.
Não pense que você vai achar que vai ser tranquilo essa transição, porque é difícil. Porque, primeiro, que você vai ter que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil, é difícil.